Olá, meus amados e queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês estão bem? Espero que sim, que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar grandemente com esta palavra. Nós estamos aqui para mais uma noite de princípios bíblicos para uma vida abençoada e eu quero deixar com você Efésios capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16, que nos dizem assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, sendo prósperos, mesmo com os dias sendo maus. É sobre esse título que eu quero vos falar nessa noite. A Bíblia nos ensina que nós devemos observar o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que nós temos que estar enquadrados dentro da Escritura, conforme diz o apóstolo Paulo. Para termos uma vida próspera, nós precisamos estar enquadrados naquilo que a Bíblia diz e procurar exercer e observar essa vontade de Deus exatamente como Ele nos diz. Então, o apóstolo Paulo ele diz: vede exatamente como vocês vivem, ou vocês vivem como nécios, ou vocês vivem como sábios. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ou vocês vivem de forma a saber o que devem fazer, mas não fazem, ou vocês vivem de forma prática, de forma habilidosa, sabe o que tem que fazer e coloca em prática aquilo que se tem que fazer. Então, o apóstolo Paulo também vai dizer que há uma maneira de você fazer esse tipo. O nécio, ele é a pessoa que, em vez de controlar o seu tempo, o tempo é quem o controla. O nécio, ele segue o curso da vida. Ele acaba seguindo o curso da vida. O tolo segue o curso da vida. O sábio faz com que a vida siga o curso de suas ideias. Ou da vontade de Deus. O sábio é aquele que entende o que é que Deus quer para ele e ele segue à risca aquilo que Deus quer para a vida dele. Por isso, ele é um homem, uma mulher, um filho, um cidadão próspero em meio aos dias maus. Quando a Bíblia se refere remida o tempo porque os dias são maus, ela se refere à primeira vinda de Jesus e à segunda vinda de Jesus. Até esse período, os dias serão de trevas, os dias serão de angústia, de agonia, de desespero. Os dias serão de muita dificuldade. Jesus ele diz que cada dia traz o seu próprio mal, cada dia traz a sua própria calamidade, a sua própria dificuldade, a sua própria tentação. Então, se nós não conseguimos controlar o nosso tempo, nós seremos seduzidos e embaraçados pelo mal e praticaremos o mal em vez de praticar a vida cristã. Então, tem muitas pessoas que passam tempos trancados em seus quartos, orando, buscando a presença de Deus, trabalhando de uma forma espiritual, mas que abandonou os filhos, que abandonou a esposa, que abandonou o marido, que abandonou a casa, que não consegue conduzir o seu tempo porque está, entre aspas, servindo a Deus. Não, para servirmos a Deus, Deus nos faz prósperos sobre o tempo. Deus nos dá condição de controlar, comprar o tempo. Quando a palavra remindo significa comprar. Deus nos dá essa condição através da graça de Deus de comprarmos o tempo, de conduzirmos o tempo conforme aquilo que Deus coloca. Ele é o Senhor do tempo. Ele é quem organiza o tempo. Então Deus tem um planejamento a respeito do cristão. Se o cristão está seguindo o planejamento de Deus, tudo que o cristão está fazendo está sendo prosperado pela mão de Deus. Não tem como dar errado. Então, se você quer prosperar em meio aos dias maus, se você quer crescer em meio aos dias maus, ande com prudência. Observe os seus dias, observe a sua vida, a sua história, a sua conduta, a sua forma de viver. E perceba que não é porque os dias são maus que você tem que ser mau. É justamente porque os dias são maus que você tem que ser um exemplo. Você tem que ser
uma coluna. Você tem que ser uma pessoa fora da curva, como é dito. Você não pode se entristecer por conta do dia mal, pelo contrário, porque Deus vai lhe dar a condição de remir o tempo. E se você não consegue remir o tempo, peça a Deus. Se você tem vivido como nécio que não consegue praticar aquilo que entende e aquilo que está no coração, peça a Deus que lhe dê a estratégia perfeita para que você consiga praticar. E eu garanto a você que com Deus lhe instruindo, que com Deus lhe conduzindo, com Deus lhe dando, com a parceria perfeita entre você e Deus, você será uma pessoa próspera, um homem próspero, uma mulher próspera, um filho próspero, mesmo que os dias sejam maus. Mesmo que os dias sejam de total calamidade. Porque Deus, como a sua palavra diz, vai estar conosco. E como Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, e eu em vós, tudo o que vocês pedirem, vos será concedido. Se você está em muitas dificuldades, se você está em muitas adversidades, lembre-se, você não precisa ceder ao dia mau, mas o dia mau vai ceder a você, se você estiver no eixo da vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, em nome de Jesus.